Olá, meus queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre o tema da célula dessa semana. Na verdade, nós estamos durante esse mês revisitando algumas das coisas que conversamos durante os 21 dias de jejum que fizemos mês passado e início desse mês. Na verdade, as devocionais do pastor trataram de uma série de coisas que está ligada ao que a gente está conversando agora, e hoje especificamente nós vamos tratar de aprender a obediência. Nós precisamos aprender a obedecer. Uma das coisas que eu levei muito tempo para entender e para aprender, que só aprendi, apesar de todo o meu tempo de igreja, só aprendi muito recentemente, é que adoração é, antes de mais nada, submissão. O verdadeiro adorador é aquele que se submete a Deus em tudo que Deus quer que nós sejamos. Nós muitas vezes achamos que adorar é louvar, é glorificar, é cantar. Faz parte da adoração? Sim, faz parte. Mas a verdadeira adoração é submissão. Nós precisamos nos submeter ao Senhor antes de mais nada, em primeiro lugar. Portanto, o verdadeiro adorador é aquele que submete. Não adianta nada você viver uma vida cantando, louvando, mas na hora que Deus requer obediência sua, você não obedece. Na hora que você precisa tomar a palavra como referência e obedecer o que está dito aqui, você ignora completamente a palavra. Portanto, se você quer ser um verdadeiro adorador, antes de mais nada, você precisa aprender a obedecer. Mesmo que você não entenda. Quando a gente vai olhar personagens bíblicos, vários personagens bíblicos, nós vamos ver que muitas vezes eles não entenderam o que estavam fazendo, o que Deus queria deles. Eu trouxe aqui alguns a título de exemplo e queria conversar rapidamente sobre cada um deles, já que o nosso tema hoje trata de um específico, de uma situação específica, mas eu quero começar conversando sobre Noé. Noé, Deus mandou fazer uma arca no meio do nada. Você imagina? Deus chega para você e faz uma arca lá no meio de Minas Gerais, num lugar seco. Uma barca grande, né? Era uma barca bem grande. Poxa, não faz o menor sentido. Mas Deus mandou construir a arca. E Noé obedeceu. Depois Noé entendeu. Mas quando Deus mandou fazer, não entendeu não. Outra figura que obedeceu a Deus muito fortemente foi Abraão. Deus chegou para Abraão e disse: olha, vai para lá, vai para onde eu vou mostrar para você. Deus deu para Abraão um GPS espiritual. Você vai caminhando que eu vou te mostrar. Ali vira à direita, ali vira à esquerda, faz assim. Você iria se Deus dissesse para você: olha, vai. Deus não está dizendo vai para tal lugar. Deus não está chamando você para ser missionário em tal lugar. Deus está dizendo vai. E foi isso que aconteceu com Abraão. Uma outra pessoa foi Moisés. Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito aos 80 anos. Aos 80 anos você está querendo mais é descansar. Você não está querendo entrar numa jornada nova, numa atividade nova, tendo que enfrentar uma guerra. Porque na verdade a história começa com Moisés guerreando não guerreando de lutar especificamente, mas guerreando naquela batalha com Faraó, para que Faraó aceitasse liberar o povo. Ele vai lá, conversa com Faraó, ele faz os milagres, até que depois das várias pragas, Faraó diz: não, tudo bem, pode ir. E mesmo assim se arrepende. E quando se arrepende, o que acontece? Chega lá Moisés diante do mar, o mar na frente, Faraó atrás, e ele faz o quê? Deus diz: olha, vai. E o povo entra. E o povo atravessa o mar. Isso por quê? Porque Moisés obedeceu. Uma outra figura é Gideão. Gideão estava escondido lá, pisando a uva e tudo, e aí Deus diz para ele: olha, você, homem valente. Você imagina, homem valente, eu estou aqui escondido, cheio de medo, sou homem valente. Não, olha, você vai libertar o povo e não quero muita gente contigo não, só 300. Precisa de 10 mil, de 30 mil, não precisa nada disso, só 300 está bom. E aí Gideão vai com 300, porque obedeceu a Deus, ele consegue vitória.
Uma outra figura que me chama a atenção é Jonatas. Jonatas era o herdeiro do trono. Ele deveria substituir Saul, mas ele reconhece o chamado de Davi. Eu estava pensando nisso, se você convidasse um seu amigo, tem um emprego em tal lugar, vamos lá, ver se a gente se inscreve para essa vaga, e aí você chega lá, o teu amigo consegue e você não. Será que você teria um coração alegre? Um coração... Você não ficaria amargurado e chateado com aquele amigo? Jonatas, ele amava Davi e reconheceu a posição em que Deus colocou Davi. A única coisa que ele pede a Davi, nos versos 14 e 15 de 1 Samuel 20, é que Davi, se ele ficar vivo, Davi cuide dele, e se ele morrer, que Davi cuide dos seus filhos. Então, Jonatas é outro que se submete, porque ele podia começar a brigar, não, peraí, o rei tem que ser eu, não. Ele se submete à vontade de Deus porque ele reconhece que a vontade de Deus era Davi e não ele. Finalmente nós chegamos em Josué e vamos ler o texto de Josué capítulo 6, verso de 1 a 7. O texto diz assim: Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes esse som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Vejam bem, eu já ouvi dizer, eu não sei exatamente onde foi que eu li isso, mas eu já ouvi dizer que a muralha de Jericó, ela era equivalente a 4 caminhões, um do lado do outro. Agora, você imagina se Deus chega para você e diz assim: olha, você vai gritar e esse negócio vai cair. Mas nem precisa ser essa muralha toda. Você imagina, por exemplo, aí, se a gente olha aqui uma coisa que todos nós conhecemos, o muro da igreja. Se você imagina o seguinte: vamos todo mundo lá no muro da igreja, vamos gritar e o muro vai cair. E aí? É uma coisa meio difícil da gente aceitar, né? Deus chega para a gente e diz: olha, vamos lá gritar porque vai cair. E o que acontece? Josué obedece. Ele vai, ele dá a volta por dia, depois dá 7 voltas no mesmo dia, e quando o povo grita, o muro cai. Josué obedeceu, ainda que a ordem pudesse não parecer razoável. Esses exemplos que eu citei, eles nos mostram que o que Deus mais quer de nós é que nós obedeçamos. O que Deus espera de nós é que nós obedeçamos. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, Saul, como Samuel estava demorando, resolve ele mesmo apresentar sacrifício. E aí, quando Samuel chega e dá uma bronca nele, ele diz: não, mas você estava demorando. E aí Samuel diz para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus mais espera de nós é que nós obedeçamos, que nós sejamos submissos a Ele e façamos a vontade dEle, e não o que parece mais razoável a nós, e não o que nós desejamos. A obediência, ela vai nos levar a ver as coisas do ponto de vista de Deus, o que nos torna mais parecido com Ele e torna mais fácil para nós seguirmos na direção do que Ele quer. À medida que nós obedecemos, nós vamos conhecendo mais de Deus e aprendendo mais as coisas de Deus. Isso torna também mais fácil para nós a obediência. Isso reduz a nossa ansiedade, reduz as nossas preocupações. Por quê? Porque estamos caminhando
na direção de Deus. Estamos caminhando obediência. Mas olha, obedecer não é fácil. Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto está falando de Jesus. Jesus foi alguém que teve que aprender a obedecer também. Embora ele fosse Deus, ele, enquanto estava aqui, ele tinha aberto mão da sua posição divina e, portanto, ele tinha que estar 100% submisso ao Pai. E ele obedeceu. Embora o que Deus exigisse dele fosse extremamente difícil e extremamente penoso. Na verdade, a gente pensa muito na morte da cruz, na dor que ele sofreu na morte da cruz, que não foi pequena. Você ter o prego atravessando a sua mão é pesado. Mas a verdade é que a dor espiritual dele foi muito mais profunda, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. E mesmo assim, ele não abriu mão. Ele até disse para o Senhor: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero. Tá certo? Então, Jesus teve que aprender a obedecer, mesmo quando a ordem não nos agrada. A obediência, ela não deve ser uma resposta momentânea. A gente não deve obedecer, não, vamos obedecer aqui, não. Obediência deve ser um modo de vida. Nós devemos ter uma atitude de vida 100% obediente. Não é uma simples visão de momento, é uma atitude de vida. Isso a gente precisa aprender. O texto da célula, ele termina falando da decisão de Josué de servir ao Senhor, ou seja, de obedecer junto com a sua família. Josué, ele termina falando para o povo o seguinte: olha, vocês escolham quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué, mesmo diante daquele desafio que ainda existia, porque o povo ainda não tinha dominado a terra toda, ainda havia muita coisa a fazer, mesmo diante dos riscos que haviam, porque você estava lidando com gente com visões diferentes da tua e com deuses diferentes, e ele disse o seguinte: vocês podem seguir o Deus que vocês quiserem, mas eu vou seguir o Senhor. Josué fez uma escolha de obedecer a Deus, de se submeter a Deus. Josué colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E para terminar, eu queria lembrar uma coisa que eu já falei, mas que eu acho que é importante ressaltar. Obedecer a Deus começa em obedecer aquilo que Deus nos deu como referência, que é a palavra. A palavra de Deus é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa Constituição. Cada país tem lá a sua Constituição, que são as regras básicas do que as pessoas têm que cumprir, da qual você não pode fugir. A Bíblia, ela é a Constituição do reino de Deus. Ela é a regra básica da nossa vida. É aquilo que nós precisamos aprender a obedecer. Quer começar a obedecer a Deus? Quer começar a ser submisso a Deus? Quer começar a adorar a Deus? Obedeça a palavra. Se está na Bíblia, é para ser obedecido. Portanto, comece a dedicar-se a obedecer ao Senhor. Em primeiro lugar, conhecendo. Porque se você não conhece o que está escrito aqui, você não vai conseguir obedecer coisa nenhuma. Então a primeira coisa que precisa fazer é conhecer a palavra e depois obedecer, seja qual for a circunstância. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir que tu nos ensine a obedecer, porque, Senhor, o que eu quero é viver uma vida de adoração, uma vida de submissão. O que eu quero, Senhor, é ser instrumento teu da forma que tu quiseres que eu seja. Portanto, me ensina a obedecer em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.